Eu gostaria de agradecer ao convite, eu fico muito feliz de voltar a essa casa. Eu vim recentemente para a discussão do plano diretor e parabenizo a gestão do vereador por essa discussão, tanto do plano diretor quanto da mobilidade urbana, que são duas discussões, como eu vou falar um pouco na minha apresentação, que caminham juntas, né? Fico feliz de reencontrar Adalberto também, com quem tive a oportunidade de trabalhar na CEMOB, e saúdo, em nome de quem saúdo todos os presentes e a todas também. Eu vim aqui apresentar um pouco algumas reflexões sobre a mobilidade urbana, né, que fala principalmente do direito à cidade. E eu peço desculpa se parecer algo que eu vou falar parecer óbvio para algumas pessoas, mas às vezes o óbvio é preciso ser dito ainda diante da realidade que a gente tem de mobilidade urbana. E em que eu fico muito feliz por essa fala de todo mundo, mas se vocês perceberem a fala de todo mundo, por mais que fale de mobilidade urbana, de inclusão, acaba que a fala de todo mundo fala em congestionamento, fala em viaduto, fala em vias e perde o foco de quem é principal na mobilidade urbana, que é a pessoa. Passa, por favor. Eu gosto de começar com essa foto, que eu confesso que eu não sei de onde é essa foto, eu quase peguei na internet. Mas que ela mostra, pode ser em 80, ela mostra a realidade de qualquer cidade brasileira em relação à mobilidade urbana. Eu acho que é no Rio Grande do Norte essa foto. Mas o que é que a gente vê aí? O transporte público sem um lugar determinado para ele, a predominância de veículos motorizados individuais, carros e motos, as calçadas tomadas por ambulantes, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, e o pedestre tentando sobreviver ali no meio, né? Ciclista a gente mal vê. Mas vamos lá, pode passar, por favor. E se a gente pensar nas nossas cidades antigamente, saiu uma foto do centro de João Pessoa, as cidades eram feitas para o pedestre, para a pessoa. No máximo, os cavalos, os burros que faziam os transportes de cargas e, às vezes, de pessoas, né? E se a gente pensar também, o automóvel ele existe nas nossas cidades, apesar das cidades existirem há muitos anos, muitos anos antes de Cristo, o automóvel só existe há menos de 100 anos. Passa, por favor. E desde que o automóvel surgiu, logo depois, essa foto aí é de Brasília, que é o ápice dos anos 50 e dessa visão do automóvel, que as cidades depois começaram a ser construídas em função do automóvel. Né? Então, Brasília é uma cidade, por exemplo, que foi feita para andar de carro. E se você quiser ir a pé, saindo da superquadra para ir trabalhar, seja na universidade, seja nos ministérios, Brasília é um desastre para ir a pé. É um desastre. E, infelizmente, as nossas cidades têm sido pautadas em cima de exemplos como Brasília, em cima da Carta de Atenas, que é o símbolo do modernismo de 1933, onde faz essa cidade que se afasta da rua. A cidade ela começou a ser afastada da rua. E isso a gente começa a criar um medo da rua, e as pessoas não têm mais essa vivência da rua, e está todo mundo querendo ir para o carro. E se a gente pensar em João Pessoa, a imagem está um pouco ruim, gente, mas está vendo essa área vermelha e amarela, que, se vocês perceberem, tem uma linha reta, que é a Epitácio Pessoa, né? Embaixo tem uma área branca, que é a Mata do Buraquinho. Essa área amarela, até 1930, a cidade só existia até aquela região. E a partir só da década de 50, que coincide com esse modernismo brasileiro, que a gente vê uma expansão da cidade desenfreada. Né? A gente vê que a cidade cresceu muito mais em 50, 60, 70 anos do que cresceu em toda a sua história anterior. E isso foi permitido também por causa do automóvel. Mas qual é a consequência disso? Aí essa área azul, gente, esse mapa vai até 2004. Então, de 2004 para cá, teve muito mais crescimento na cidade. Né? Passa, por favor. Qual é a consequência disso? Né? E aí, só para resumir essa questão histórica, a gente vê, até 1800, o que é que acontecia? Todos os caminhos eram feitos para pessoas e animais. Né? Em 1900, aparece a bicicleta e o bonde. Né? E ainda assim os caminhos eram feitos pensando principalmente nas pessoas, nos animais, na bicicleta, e o bonde surge ali. Em 20 começam a ter os primeiros veículos motorizados, primeiros carros, mas eles ainda eram secundários.
E a partir de 1950, a gente vê ali, ó, da direita para a esquerda, aquele último quadrado, né? Como eu costumo dizer, o carro ele tem um filé mignon da cidade. Ele tem o trajeto mais curto, mais direto, o melhor pavimento, o asfalto está lá e a calçada está esburacada, né? Aí a gente vê o ônibus. O ônibus acompanha ali o carro. Ele vai meio no zigue-zague, dá uma volta, né? O pedestre está ruim. Eu diria até que está pior do que o ciclista, mas porque o ciclista ainda usa o asfalto do carro, né? Mas essa imagem da ciclovia, ela diz exatamente o que é o sistema cicloviário de João Pessoa. Ele é salpicado. Ele não tem conectividade. Ele liga nada a canto nenhum. Então essa imagem traduz como é que está a mobilidade, não só em João Pessoa, mas no Brasil como um todo. Passa, por favor. E aí a gente pensa também nas cidades. Que cidades estão sendo feitas? Aí é o condomínio Gervásio Maia, que a gente sabe que tem um problema de habitação, a gente sabe que precisa resolver, mas como resolver esse problema? Quantos vazios urbanos existem dentro da cidade? E a gente está construindo casas para as pessoas mais longe. Qual a distância para o emprego dessas pessoas? E o transporte público? E se, de repente, todo mundo que morar no Gervásio Maia puder comprar um carro? Como é que essas pessoas chegam no centro, né? E eu vou para a próxima imagem, para vocês refletirem um pouco. Pode passar. Essa imagem, se vocês perceberem, parece um loteamento, um condomínio. Pode até ser de classe média no Brasil, não é mesmo? Essa imagem, na verdade, é de um presídio na Holanda. Olha o muro. Quando eu vi isso, eu fiquei espantada. A gente está construindo presídio para morar. E esses muros, eles têm tudo a ver com a mobilidade urbana. Porque quem é que se sente confortável de caminhar do lado de um muro desse? Pode passar. E aí, não queria deixar de falar um pouco da legislação, viu, Tibério? Como a legislação afeta a mobilidade. E eu vou deixar bem claro aqui na minha fala que a gente não pode falar apenas de mobilidade como fluxo, como velocidade de veículos, como transporte. A gente tem que falar de cidade. E a gente não pode falar apenas de BRT. O BRT não vai ser a solução da mobilidade da cidade. Viaduto nenhum vai ser a solução de mobilidade. A gente tem que pensar num sistema complexo. O pedestre, ele alimenta o transporte público. O pedestre também é ciclista, às vezes. O ciclista também pode alimentar o transporte público. Enquanto a gente não pensar em todo mundo junto, a gente não vai solucionar o problema de mobilidade. O BRT nunca foi e nunca vai ser solução única de mobilidade urbana em cidade nenhuma do mundo. Pode passar. E aí eu tenho algumas reflexões de legislação e como a legislação molda a nossa cidade. Antigamente, a gente tinha, por exemplo, esse é um corte de um edifício, gente, onde ali à direita dá para ver um bonequinho desenhado. Para a gente pensar da relação dos edifícios com o ser humano, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem que pensar como base isso. A mobilidade somos nós. E como é que a gente se sente no espaço público? Isso afeta a forma que eu escolho o meu modal de transporte. Se uma calçada ela é arborizada, ela tem acessibilidade, ela tem um pavimento contínuo, ela tem semáforo que permite que eu não espere muito tempo para cruzar a rua, eu vou me sentir convidado a andar a pé. Se eu tenho um respeito ao ciclista, não necessariamente ciclovia, porque no ciclovia não precisa em toda a rua, eu vou me sentir convidado a andar de bicicleta, eu vou repensar se eu quero realmente ter um carro e se eu quero realmente usar um carro. E outra coisa que acontece muito é que no Brasil, quem tem um carro só anda de carro, vai na padaria na esquina de carro. Quem tem bicicleta já é visto como cicloativista, é o doido, é o kamikaze, né? E quem é pobre lascado anda de ônibus. A gente precisa mudar isso. A gente precisa usar o meio de transporte de acordo com o nosso destino. Se eu vou na padaria, por que não ir a pé? Se eu vou na casa da minha tia que mora no mesmo bairro que eu, por que não ir de bicicleta? Se eu vou para o transporte, para o trabalho, meu trabalho é mais longe, é burrice ficar preso no trânsito, como eu vejo todo dia, às 7 horas da noite, entrando nos bancários, né, 6, 7 horas. Então, a gente precisa repensar os nossos modais de transporte de acordo com a nossa necessidade e nosso destino. Então, antes, a legislação que é vigente no Brasil, ela também molda as nossas cidades. Então, a gente tinha prédios antes que tinham uma relação direta com a rua, com a loja.
por exemplo. Depois veio o modernismo dizendo, não, lindo é Pilotis, vamos afastar os prédios das ruas. E quando você afasta os prédios das ruas, você afasta as pessoas da rua, os olhos da rua, como diz Jane Jacobs no livro, ela é jornalista e ela fala da morte e vida das cidades americanas. E quando você afasta os olhos das ruas, as pessoas sentem mais medo e elas evitam a rua. E depois a legislação também permite, pode passar. Agora, né, surgiu o automóvel, a gente tem esses prédios que tem subsolo, térreo e primeiro pavimento de garagem. E é porque não dá para ver muito na apresentação, mas tem um homenzinho desenhado ali do lado daquele prédio. Imagine você andando ao lado de 3 pavimentos de garagem, né? Você se sente com medo, você não quer andar ali, aquilo não lhe convida a andar ali. Você quer estar no carro, fechado, no ar-condicionado, com vidro fumê, escutando sua música. Você se afasta do espaço público. Então, a gente deixou de ter cidades. Isso aí parece muito Cristo Redentor, né? Meu pai mora até hoje, onde eu cresci, né? Com casinhas, e você tem aquela relação com a rua. Ou Manaíra, por exemplo, onde as casas estão sendo demolidas, e estamos criando prédios como esses, que você cria um corredor de muros nas cidades, né? Pode passar. E outra questão da legislação que a gente precisa pensar, isso aí, por exemplo, a Barão do Mamanguape na Torre, é o que acontece com esse exemplo que eu trouxe, que você tem a edificação, você tem esse recuo frontal das casas, que na Torre, por exemplo, é de 4 metros, e uma residência, passa 2 vezes, ela deixa de ser residência e passa a ser comércio. E a legislação permite que a frente, o recuo frontal da casa seja estacionamento. E aí não passa mais pedestre, não passa mais ninguém nessa calçada, vai todo mundo para a rua, o carro reclama porque o pedestre está na rua, né? Não vê que não tem calçada para ele. A legislação está permitindo isso, né? Outra coisa que a gente pode pensar em termos de legislação, isso aí é um exemplo que eu chamo exemplo Carajás, né? Você tem um grande galpão com estacionamento na frente, olha os pedestres passando ali na frente, você tem um distanciamento do edifício da rua. E a gente poderia repensar esse modelo, né? Não é contra o estacionamento, mas como é que a gente pode usar o carro de uma forma que a gente faça cidades mais humanas? Por exemplo, o Carajás ele podia ser mais próximo da rua. Você tem vitrines para as ruas, você venderia mais porque as pessoas veem mais a sua vitrine. E você tem um estacionamento atrás, escondido da rua. E a cidade, para os olhos do pedestre, fica mais humana, né? Pode passar. E aí, um pouco mais de realidade de João Pessoa. A gente ainda não tem dados de pesquisa domiciliar, origem e destino em João Pessoa. Isso aí é uma estimativa da NTP, que está um pouco atrasada. E ela foi feita para a cidade de São Paulo, mas ela é baseada em cidades do porto de João Pessoa, onde a gente tem 40% das pessoas andando a pé. E a gente está falando muito de mobilidade ainda para carro, onde a maioria anda a pé, né? Essa estimativa diz que 32% anda de carro, mas eu acredito que em João Pessoa seja um pouco menos e um pouco mais de transporte público. Pelo menos na época que eu trabalhei na CEMOB, era perto de 400 mil pessoas, passageiros por dia no sistema. Bicicleta é uma média de 3%. Eu acredito que em João Pessoa seja um pouco mais por causa das características dela, e moto 3%. E se a gente pensar nos custos disso? Ali, ó, menos, vamos dizer, 30% das pessoas andam de carro. Vocês já pararam? A gente falou muito da questão econômica aqui na mesa, várias pessoas falaram. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vocês já pararam para pensar quanto custa asfaltar uma rua? Né? Por exemplo, só asfaltar uma rua. Em vez de ser asfaltada a rua, por que não faz a calçada dessa rua? A lei de mobilidade urbana está aí para dizer isso. A prioridade é do pedestre. E a gente está preocupado se a rua está calçada, tirando, claro, a exceção do transporte público. Sim, o transporte público tem que ser realmente pensado e como o transporte público está sendo visto. E como a infraestrutura facilita o transporte público. Mas a gente fala muito de calçamento de rua, a gente não fala de calçada nivelada. A gente não fala de acessibilidade. E a gente tem dinheiro sendo gasto nisso. Tem dinheiro. A gente só precisa rever como é que esse valor está sendo gasto. Eu costumo dizer, se a gente pegasse esse gráfico aí, de cada R$100, 40 fosse gasto no pedestre, 32 no carro, 22 no transporte público, 3 na bicicleta, a gente já mudaria a cara da cidade. Mas também não é isso que a lei diz. A lei diz que a prioridade é dos não motorizados. Pode passar.
Bom, isso aí é só para dizer o quanto é pouco gasto no transporte coletivo e quanto é muito gasto no transporte individual motorizado. E a gente fala pouco desses custos e das deseconomias do transporte motorizado individual. Já vou passar um gráfico e eu vou falar mais sobre isso. Pode passar. Em São Paulo, 50 milhões de reais por ano são gastos em congestionamento. São pessoas que ficam presas no trânsito, são pessoas que ficam sem ter área de tempo de lazer, o veículo, tudo é gasto. E em Copenhague, um estudo mostrou que para cada quilômetro andado de bicicleta, a cidade ganha 42 centavos de dólar. E para cada quilômetro em carro, a cidade perde 20 centavos de dólar. Todos os clichês, eu brinco, todos os clichês da bicicleta. A bicicleta é saudável, a bicicleta faz bem para o meio ambiente, a bicicleta não custa nada. É verdade. Todos os clichês positivos, aqueles que existem da bicicleta, é verdade. É verdade, a gente precisa incorporar isso, a gente precisa acreditar nisso. Pode passar. E aí é um gráfico do Denatran mostrando o crescimento do número de veículos na cidade, no estado, na verdade, saindo do estado da Paraíba, de 99 até 2016, marcando em vermelho o número de motos, né? E o próximo gráfico mostra a quantidade de acidentes com morte nessa mesma época, no estado da Paraíba, marcando ali em azul, verde, o número de acidentes com morte no veículo moto, né? Gente, isso é uma deseconomia enorme para todos nós. Nós estamos pagando pelo SUS, nós estamos pagando pelo trauma de todos esses acidentes. A quantidade de pessoas inválidas também por causa de acidente de moto é imensa. E isso tem deseconomia, ninguém está falando da deseconomia dessa priorização do transporte motorizado individual. Pode passar. E aí, Adalberto, me desculpe, eu sei qual é a realidade da CEMOB, mas eu não poderia, a gente já conversava sobre isso quando eu estava lá, mas eu não poderia deixar de trazer isso, Tibério. Isso é muito importante, de como a gestão vê a mobilidade urbana. De novo, essa imagem está muito ruim, mas na CEMOB, eu falo isso desde 2013, não tem uma divisão de transporte não motorizado. Transporte não motorizado, na Lei 2.587, é o prioritário. E na CEMOB não tem divisão de não motorizado. Isso significa que ninguém está olhando pelo... O Adalberto, eu sei que ele olha, eu sei que ele tem muita sensibilidade com isso, mas oficialmente, isso diz muito. Isso diz muito. E se vocês olharem ali no meio, tem diretoria de operações, a linha do meio tem divisão de mobilidade urbana. Aí, divisão de mobilidade urbana. A primeira vez que eu vi, olha, divisão de mobilidade urbana, vamos ver o que eles fazem, né? Tem ali, seção de estacionamento, seção de vistoria veicular, seção de fiscalização de trânsito e seção de fiscalização de transporte público. É uma inversão do termo mobilidade urbana. Eu digo isso muito tranquilamente na frente de Adalberto, porque ele sabe que eu reclamo disso desde 2013. Então, tá na base. Essa inversão da mobilidade urbana está na base. A gente precisa. Eu estava falando isso ontem lá em Campina Grande para o secretário de Planejamento. A gente precisa botar o pedestre no coração. De verdade, a gente precisa andar mais a pé para entender o que é que a gente está falando em termos de mobilidade. A gente sabe que a maioria das pessoas que vêm para essa casa, que estão aqui na mesa, não vem a pé, não vem de transporte público, não vem de bicicleta. Não sabe a verdadeira realidade da mobilidade na cidade. A gente que anda de bicicleta, a gente sabe. A gente tem outra vivência da cidade. E essa vivência é preciso ter para poder combater o problema da mobilidade que a gente tem. Né? Outra questão, inclusive, Adalberto está bem atrasado, o site da CEMOB, que eu tirei esse print ontem. A gente olha, ações, programas e projetos de mobilidade urbana. Eu vou ler só ali na figurinha, tá? Quando o trânsito melhora, a nossa vida anda junto. O principal aí é o trânsito, não é a pessoa. E a mobilidade urbana tem que ser o principal, a pessoa. Passa. O que é que precisamos fazer? Eu vou pedir 5 minutinhos a mais, tá, Tibério, depois. Vou tentar ir mais rápido agora. Essa imagem, ela exemplifica o que é a Lei de Mobilidade Urbana e que eu sei que a Prefeitura está encaminhando o plano de mobilidade urbana e que isso precisa ser bastante discutido e participativo, né? Primeiro tem que ser o pedestre. E eu escuto muito, não, mas o problema de uma pessoa é que as ruas são estreitas. Não tem largura para isso. Tem.
Se tem 1,5 m, 1,20 m é o que a 90/50 fala que é o mínimo da circulação. Se tem 1,20 m é suficiente para ser mobilidade urbana. É o pedestre. Se tem um pouquinho mais, é pedestre ciclista. Se tem um pouquinho mais, pedestre ciclista, transporte público. Aí, se tem mais espaço, vem o carro. E se sobra mais, aí você pode botar estacionamento, pensar mais como brincar com a rua. Mas a gente tem espaço. A questão é a prioridade. Não adianta vir com essa história que João Pessoa tem ruas estreitas. Tem. Mas a gente não vai destruir as casas para colocar viaduto. Não, isso não se faz mais. Inclusive, é uma pena que a deputada Estela saiu, mas o trevo de Mangabeira, inclusive, eu tenho muito respeito ao governador Ricardo Coutinho, eu trabalhei na gestão dele, eu tenho muito respeito por ele, mas o trevo de Mangabeira a gente precisa entender como um erro de mobilidade urbana em João Pessoa. Não se pode mais fazer túnel como se fez aquilo, porque a gente acaba com a qualidade urbana no entorno da área. Túnel e viaduto não é feito para áreas urbanas. Isso é coisa dos anos 60, que a gente está... Quem estuda sabe que não se faz mais, a gente precisa repensar. O vereador Eduardo Carneiro também falou do problema do Sonrisal. Inclusive, quando eu falar, vou falar já agora, mas o Sonrisal, em 2013, passou por uma reestruturação e... Me dá mais 5 minutos, por favor. Mais 5 minutos para a professora Aida, por favor. O Sonrisal passou por uma reestruturação em 2013 e foi tirado um pedaço da ciclovia que tinha chegando até o Sonrisal e teve um trecho que foi retirado. Isso é contra a lei de mobilidade urbana. Primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o transporte público, por último o veículo. Você não pode tirar uma ciclovia por conta de veículo, né? E aí o vereador ele falou muito na mobilidade urbana e, no fim, ele acaba com resolver o trânsito do Sonrisal, fazendo outra alça. Não vai resolver nunca. Nunca. Não é viaduto, gente. Desculpa se eu pareço grossa, mas assim, é a realidade. Não é viaduto que vai resolver o problema de mobilidade de João Pessoa. A gente precisa repensar a cidade e pensar em outros modais. Vamos passar rapidinho, só para dar alguns exemplos para vocês, para não... A gente precisa, então, o filé mignon para a bicicleta e para o pedestre. Isso significa, Epitácio Pessoa é o trajeto mais curto, praia-centro, por que não tem uma ciclovia na Epitácio Pessoa? Né? E aí, se o carro faz um pouco mais de zigue-zague, tudo bem, ele não está fazendo esforço físico. E a gente tem que incentivar os não motorizados para a gente conseguir uma qualidade urbana. Vamos lá, vou passar um pouquinho mais rapidinho. Aí, essa imagem diz muito, por exemplo, a Epitácio Pessoa. A gente precisa mudar esse paradigma. Embaixo, a gente tem várias ruas de João Pessoa, uma calçadinha estreita, várias faixas de circulação para carro. E a gente podia ser como em cima. Em cima tem a área para pedestre, área para ciclista, área para o transporte público, e o carro está lá também. Mas ele não precisa dominar a rua. Enquanto a gente não tiver arborização nas nossas calçadas, padronização das calçadas, a gente não vai convidar as pessoas a mudar de modal de transporte. Pode passar. E aí, esse gráfico, eu gosto muito de dizer, mas eu moro no Jardim Veneza, eu moro no Geisel, né? O amigo aqui falou, eu moro no Geisel, e eu trabalho no Bessa. Eu não vou de bicicleta, Aida. Tudo bem, tudo bem. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, se você vai na padaria, até 1 quilômetro é uma distância ideal para ser feita a pé. De 1 a 3 quilômetros é a distância ideal para ser feita de bicicleta. Até 5 é boa e até 7 é aceitável, deixa eu só fazer um parênteses, aceitável como política pública de mobilidade urbana para as pessoas como um todo. Quem quiser fazer mais de 7 quilômetros é super tranquilo de fazer. Mas como a política pública até 7 quilômetros era o que eu fazia de casa para a CEMOB, dá menos de meia hora de bicicleta. É super tranquilo de fazer. Então, a gente precisa pensar em como a gente se locomove dependendo do deslocamento. E o transporte público, ele vai... Eu costumo dizer que o transporte público é a partir de 3 quilômetros e ele trabalha bem em complementariedade com o transporte público, porque quem não acha um saco pagar a passagem e descer 2 paradas depois, né? É um desperdício de dinheiro da gota. Vamos passar... E o que é que isso significa em João Pessoa, gente? Não sei se todo mundo aqui entende o mapa de João Pessoa, mas ali o círculo de cima é ali no cruzamento, é um centro, o raio, né, com centro no cruzamento da Epitácio com a Rui Carneiro. E esse círculo branco é mais ou menos 1 quilômetro. Significa que a gente dá para pensar João Pessoa de forma regionalizada, setorizada, para que a gente consiga resolver tudo ou quase tudo a pé e bicicleta. Se você precisar fazer distâncias maiores, sim, você tem um transporte público de qualidade. Por exemplo, a Epitácio Pessoa tem 5 quilômetros de extensão,
20 minutos de bicicleta. Dá para a gente pensar na mobilidade por outros modais, né? E o círculo, eu esqueci de falar, mas o círculo de baixo era Mangabeira toda, dá para andar Mangabeira inteira a pé, claro que a gente tendo qualidade. Vamos passar bem rapidinho agora. Aí a gente precisa pensar nas cidades, em termos de diversidade, densidade. Não dá para pensar em mobilidade sem pensar em densidade urbana. Quanto mais pessoas no espaço, mais barato fica o transporte público. O desenho não é só pintar uma faixa vermelha que vai atrair ciclistas. A gente precisa fazer desenhos agradáveis para atrair as pessoas para virem, né? Diversidade, uso misto, parar de fazer bairros completamente residenciais, onde as pessoas possam comprar no bairro a pé, ir para o cinema a pé, fazer tanto comércio e serviço, ser tudo a pé, ser tudo misto. Isso aí mostra no gráfico, quanto mais pessoas, mais barato e mais eficiente fica o transporte público. Mas a gente está fazendo casinha individual, que não paga o transporte público. Por isso que o transporte público também é eficiente, por causa do tipo de cidade que a gente está fazendo. E eu trago essa discussão, porque isso precisa ser visto no plano diretor. O pedestre tem que estar no coração. Esse aí é um exemplo de Medellín. Uma rua no lado esquerdo, igual como qualquer um aqui em João Pessoa, e no lado direito a gente tem uma calçada, a arborização ainda está novinha aí. Me dá mais 5 minutos, por favor, Tibério. E as pessoas se sentem mais... mais 5 minutos para a professora concluir. Mais confortáveis, né? Que cidade a gente está construindo? A coluna da esquerda é uma cidade para o pedestre, a coluna da direita é a cidade para o carro, que a da esquerda é a 5 km por hora e a da direita é a 60 km por hora. A quantidade de detalhes, de sons, pode passando, de cheiros, de transparência que a gente tem isso tudo afeta como a gente se locomove na cidade. Pode passar. A bicicleta, eu gosto muito dessa imagem, que é na Holanda, gente, que mostra um pai com 2 crianças na bicicleta e várias mulheres andando de bicicleta. E outro dia um aluno fez, mas professora, eu preciso levar meus filhos na escola. Eu digo, sim, tudo é feito para você ir de carro, você vai de carro. Se tudo fosse feito para você ir de bicicleta, na Holanda, se você não tiver bicicleta, você não vai para canto nenhum. Então, a gente fez uma pesquisa na CEMOB em 2013, a gente contou mais de 11 mil ciclistas na cidade. E eu acredito que esse número seja muito maior, porque foram apenas 9 pontos na cidade. E aí, a gente vê de novo, eu citei Ailton Souto Maior, e recentemente também a CEMOB pagou 500 metros de ciclofaixa lá em Mangabeira, num trecho que passa 1.251 ciclistas por dia. E que tipo de cidade a gente quer, né? Isso aqui são dados de Campina Grande, mas em João Pessoa é muito parecido, que 4% das pessoas andam de bicicleta, dos ciclistas apenas 2% são mulheres, ou seja, 1 a cada 1.000 pessoas são mulheres que andam de bicicleta, e isso é muito importante. Quanto mais mulher e criança estiver no espaço público, melhor é a qualidade do espaço público. Se tem pouca mulher pedalando, né, Perla, é porque o espaço público não está sendo convidativo. A gente precisa ver a cidade para todos. Pode passar. E esse é um gráfico para dizer que não precisa de ciclovia em todo canto, tem hora que precisa de tráfego compartilhado, dependendo da velocidade e do número de veículos. Várias cidades no mundo estão colocando ciclovia de uma forma bem barata, inclusive, que isso aí é em Nova York. É muito fácil fazer, é só querer. E, já emendando com o transporte público, a gente pode pensar nessa complementariedade do transporte público. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, eles usam muito esse sistema de levar 2 bicicletas no ônibus. Pode passar. E eu queria falar um pouquinho rapidinho do BRT, que esse aqui é o Transmilênio em Bogotá, onde Bogotá tem várias ruas assim, gente, super largas, onde eles colocaram o sistema de BRT com essas estações imensas. E quando ela passa no centro da cidade, com as ruas mais estreitinhas, mais parecidas com as nossas ruas de João Pessoa, não tem carro, só pedestre e o transporte público que passa. Dependendo da largura da rua, é que eles dão a prioridade. Certo? E a gente tem que ter muito cuidado com o BRT em João Pessoa por causa da largura da rua, porque a gente precisa cuidar da paisagem nas nossas cidades, e a estação ela é muito impactante na paisagem. Imagina uma estação feita aquela da foto anterior, na principal dos bancários. É disso que a gente está falando quando a gente fala de BRT. E a gente tem um VLT que precisa ser estudado também, a viabilidade dele, pode passar.
E o carro, claro, a gente não é... Ele passa aí, a gente só precisa pensar principalmente no carro, para esse gráficozinho. Quanto maior a velocidade do veículo no acidente, maior a probabilidade de morte. Então, com 50 km por hora, a quantidade de vítimas no acidente é mais de 80%. Enquanto a 30 km por hora, quase ninguém morre. Então, se a gente diminuir a velocidade das nossas ruas, a gente está trazendo a cidade mais perto do ser humano. E, claro, a gente pode repensar o estacionamento como um parklet, que existiu no centro de João Pessoa 1, mas eu ainda não vi. Em São Paulo tem decreto já sobre parklet, a gente não viu isso ainda aqui em João Pessoa. Então, a gente repensar esse estacionamento, esse espaço dedicado ao veículo. E ele pode ser também mais simples. Pode passar a próxima imagem. É porque a imagem está escura, mas é um parklet temporário, que também pode ser feito e estimulado na cidade. Algumas imagens, só mais 2 minutos, Tibério, quando acabar, para finalizar, do antes e depois de algumas ruas, em imagens. Durante as falas, eu devia ter pensado em trazer imagens de João Pessoa, mas eu não pensei nisso antes. Mas uma rua, como ela pode ser repensada em termos de transporte público, arborização, ciclovia, a gente pode ter espaço para todos os modais, pode passar. E mesmo numa rua menorzinha, mais estreita, como a gente conhece muitas ruas em João Pessoa, a gente pode ter o espaço para o veículo, mas também priorizar o pedestre e o ciclista, deixar as cidades mais humanas. Esse é um exemplo de Campina Grande, de uma aluna minha que ela fez. Esse é na Maciel Pinheiro, é uma rua que também tem só mais um minutinho, Tibério, por favor, eu termino e finalizo. Mais um minuto para concluir. É uma rua que poderia ser em João Pessoa, e ela fez um projeto, pode passar, que ela continua com o carro passando, mas ela traz muito mais qualidade à via. Né? Você vê a arborização, você vê espaços de permanência, você vê o veículo passando a velocidade baixa, o ciclista passa confortavelmente com essa velocidade, tem bancos, enfim, as pessoas se sentem... E claro que a acessibilidade, quando eu falo de pedestre, eu não falei nada específico de acessibilidade, mas eu queria contemplar... para mim é tão essencial que não precisaria, é tão óbvio que não precisaria estar reforçando. Infelizmente, a gente ainda precisa reforçar. Pode passar. É isso, gente, que eu trouxe mais reflexões. Eu agradeço mais uma vez a Tibério e eu fico à disposição para perguntas, para debates. Tanto agora, o meu e-mail é esse, eu fico à disposição de todo mundo. Eu agradeço.